Bem, amados, amadas, é terça-feira. Esse dia para nós se tornou importante, porque além do encontro com Jesus, nós nos encontramos também com a sua mãe. E quando falamos de mãe, nós já podemos imaginar um coração aberto, acolhedor, e aqui a mãe de toda a humanidade, a mãe de todos nós, que sempre dá aquele jeitinho para acolher e interceder por cada um de nós. Pois que assim o façamos, colocando os nossos pedidos, as nossas intenções, as nossas preces, enfim, é tudo aquilo que nós temos vivido. Mas nós somos felizes, amados, porque nós temos essa graça, e nós somos privilegiados porque estamos aqui, temos essa oportunidade. Nesse contexto que nós estamos vivendo, temos a oportunidade de hoje colocar tudo que temos sentido, vivido, passado e pensado, e colocar naquele que tem a capacidade, a força de realizar o milagre para fazer mudar qualquer situação, que é Jesus. E claro, unidos à sua mãe, nós podemos alcançar muito mais graças e muitos milagres. Assim, eu começaria dando uma pequena palavra sobre o santo de hoje, São João Maria Vianney, patrono dos padres, e é um homem que nos inspira a não desistir dos nossos ideais. Porque São João Maria Vianney queria ser padre, mas trazia consigo uma grande deficiência intelectual. Era um homem virtuoso, inteligente, mas não tinha aptidão para o estudo, tinha dificuldade. Foi aceito no seminário, mas depois foi despedido porque não tinha condições de acompanhar os estudos. Tentou entrar em algumas congregações, também não conseguiu por essa mesma razão. E tinha um padre que eu conhecia bem as suas virtudes, e por conhecê-lo foi falar com o bispo pedindo que iria acompanhá-lo, ensiná-lo, e assim o fez. E depois de instruir, prepará-lo, se comprometeu ainda, se o bispo ordenasse ele, de ficar 3 anos ainda instruindo ele. E o bispo aceitou ordená-lo. E pela deficiência intelectual que ele tinha, depois de um certo tempo, deu uma pequena capelinha numa cidadezinha, num povoado chamado Ares. Imaginou, nós vamos botar ele aqui, porque como ele tem essa deficiência, nós vamos colocar em um outro local. E aquela cidadezinha era realmente tomada pelo pecado, as pessoas que não queriam saber de Deus, e ele com as suas pregações, convidando o povo a fazer penitência, foi mudando aquela cidade, especialmente despertando nas pessoas o desejo do encontro com Deus pelo sacramento da confissão, de maneira que a França foi se mobilizando e todo mundo queria ir a Ares para confessar com Curadares, como assim foi chamado depois de Curadares. E as pessoas perguntavam: o que vocês vão ver em Ares? Vamos ver Deus em um homem, porque na face, nos gestos de São João Maria Vianney não se conseguia ver outra coisa a não ser Deus. O que nós tiramos para a nossa vida? Não desistir. Há momentos que a força física, eu poderia até dizer espiritual, pode ser que nos faltem. E quando nós não temos mais essa força, nós temos que recorrer àquele que tem a força maior, que é a Deus. Nunca desistir. O exemplo de São João Maria Vianney nos estimula a não desistir daquilo que queremos, daquilo que buscamos, porque sempre quem tem a palavra última é sempre Deus. Sempre Deus terá a palavra última. Às vezes nós vamos encontrar no meio do caminho
alguém te dizendo que não dá certo, desista porque eu não consegui, porque não foi possível. Mas quem terá a palavra última sempre será Deus. Então, antes de qualquer coisa, de consultar os homens, consulte primeiro a Deus diante daquilo que nós queremos conseguir. Também é nesse sentido que segue a palavra de Deus. Jesus tinha alimentado aquela multidão de pessoas. Aliás, Jesus tinha ensinado a eles a partilhar. Isso é importante. A construção do reino de Deus acontece quando existe partilha. Foi isso que Jesus ensinou aos discípulos. Quando disseram: Senhor, despede esse povo, porque nós não temos pão para alimentá-los. E Jesus disse: dá-lhe vós mesmo de comer. E aí eles ficaram pensando como alimentar essa multidão. Como alimentar uma multidão dessas? E aí, diante de tudo aquilo que Jesus havia ensinado, eles tiveram a atitude, a iniciativa de perguntar o que cada um havia trago. Alguém disse: eu tenho 2 peixes, outro diz: eu tenho 1 pão, outro: eu tenho 5 pão. E depois de juntar tudo aquilo, acontece o milagre da partilha. Mas Jesus, depois de alimentar toda essa multidão, precisava agora refazer as suas forças. Diz aos discípulos: entre na barca. Claro, tem um sentido simbólico. Entrar na barca aqui é estar na missão com Jesus. Lembrar sempre, quem segue Jesus está sempre numa barca. E você que segue Jesus vai enfrentar momentos aonde a maré está alta, momento em que a maré está baixa. Você que segue Jesus, mas toda opção de vida tem as tempestades que querem nos tirar do nosso propósito e dos nossos objetivos. Mas entrar na barca aqui significa estar com Jesus. E o que Jesus foi fazer enquanto eles entravam na barca e seguiam o mar adentro? Jesus foi rezar. Interessante, porque Jesus antes da missão reza, mas depois da missão também Jesus volta a rezar, agradecendo. Porque nós na nossa correria do dia a dia, pensamos que quanto mais nós corremos, mais nós fazemos as coisas. Mas não sei se já aconteceu com vocês, que tem dia que dá a impressão que a gente anda e parece não sair do lugar. É porque nessa hora, amado, amada, está na hora de parar. Nesse momento está na hora de colocar aquilo que me impede de dar passos nas mãos de Deus. É hora de buscar a orientação de novo para a vida. Porque às vezes nós nos empolgamos tanto em fazer que não nos perguntamos a Deus se do jeito que estou fazendo é o certo. Isso vale para o sacerdote, isso vale para o pai, para a mãe de família, isso vale para o profissional, isso vale para cada um de nós. Eu entendo que cada um de nós quer acertar, eu entendo que cada um de nós quer fazer, e às vezes queremos fazer a todo custo. Se nos perguntar se aquilo que estamos fazendo é o melhor, se aquilo que estamos fazendo realmente é bom, ou se estou fazendo aquilo só mesmo pensando em mim. E quem entra na barca de Jesus não pode mais pensar em si, tem que pensar no coletivo. Quem entra na barca de Jesus tem que pensar na missão, e essa missão passa na partilha. E se tem partilha, eu não penso só em mim, eu tenho que pensar em todos aqueles que precisam da partilha, do pão material, do pão espiritual, mas de tantas outras coisas que nós temos necessidade nessa vida. Muitas outras coisas. E nós descobrimos agora, durante essa pandemia, amados irmãos, que tanta coisa que nós guardamos, que nós juntamos, que nós queremos, nós nem temos necessidade. A gente percebeu que a gente pode viver com menos do que aquilo que a gente imagina. Nós acumulamos demais, nós gastamos demais, compramos demais. E esse tempo de pandemia nos obrigou, na verdade,
mas essa obrigação nos obrigou, mas nos fez perceber que nós podemos viver de um modo mais simples, e às vezes esse modo mais simples até nos traz muito mais felicidade. Pois bem, então Jesus foi rezar nos mostrando que o sucesso da nossa missão, mais do que o fazer, está na força da oração. É feliz quem antes de tomar uma decisão reza. É feliz quem depois de tomar uma decisão reza e agradece. Quer dizer, uma pessoa que reza mais, ela tem mais possibilidade de acertar na vida. Ela tem mais possibilidade de acertar, porque por meio da oração ela encontra o discernimento. Depois Jesus, depois de rezar, vai ao encontro dos discípulos. E aqui o que nós vemos? Jesus andando sobre as águas. Imagine essa cena, Jesus andando sobre as águas. Imagine, Ednilda, você se encontrar com Jesus andando sobre as águas. Que cena, não é? Jesus andando sobre as águas. Mas quando os discípulos veem aquela cena, ficam assustados, apavorados, imaginando que fosse um fantasma. E naquele momento, uma tempestade. Jesus anda sobre as águas porque Ele é Senhor de todas as coisas. Ele é superior até mesmo à tempestade, às águas e tudo aquilo que se opõe à vida humana. Jesus é superior. Por isso Ele anda sobre as águas. E Pedro vendo, Senhor, se és Tu, manda eu ir até aí. Ou como nós queremos estar com Jesus, como nós queremos ir ao encontro de Jesus, mas as tempestades, a dificuldade, a falta de fé nossa, às vezes nos impede de estar e ir ao encontro de Jesus. Quantas das vezes nós queremos ir ao encontro de Jesus, mas no meio do caminho nós começamos a afundar. Quantas vezes nós queremos ir ao encontro de Jesus, mas no meio do caminho nós nos dispersamos. Quantas vezes nós queremos ir ao encontro de Jesus, mas no meio do caminho nós esquecemos que era Ele que nós queríamos ver, porque no meio do caminho encontramos algo mais interessante do que Jesus. É assim, amados, quando nós não nos fixamos naquele que nós estamos buscando, nós acabamos nos desviando do nosso ideal. Mas quando também nós queremos fazer as coisas sem Deus, nós acabamos afundando. As tempestades acabam nos arrastando e nos colocando bem para longe de Jesus. E Jesus vai ao encontro de Pedro, toma na sua mão, o repreende, homem de pouca fé. Quantas vezes nós precisamos ser repreendidos por Jesus, por causa da nossa pouca fé, na nossa caminhada mesmo cristãos, comungamos, ouvimos a palavra, mas na hora da dificuldade nós queremos abandonar Jesus. Na hora da dificuldade nós queremos deixar a igreja. Na hora da dificuldade nós queremos procurar a primeira proposta que nos é dada por aí, sem olhar quem se tem de credibilidade, se está falando a verdade. Então, às vezes nós trocamos Deus por tudo, mas às vezes na hora da dificuldade, com facilidade, nós nos distanciamos de Deus. Portanto, amados, amadas, precisamos mesmo, como discípulos, como aqueles que nos colocamos na barca do Senhor, estar sempre mais unidos a Ele. E a exemplo de São João Maria Vianney, não desistir dos nossos propósitos, dos nossos objetivos. Vamos cair mesmo, porque somos frágeis, mas não devemos nos entregar. As tempestades passam, as dificuldades passam. Aquele momento, aquela dificuldade que a gente enfrenta, passa. Mesmo que depois venha outra, mas aquela passa, porque faz parte da vida a dificuldade. Nós vencemos uma situação e depois vai nascendo uma outra situação. É assim mesmo a vida. Mas o bom é que nós entendamos que aquele momento, aquela dificuldade do momento vai passar. Mas para que a gente possa vencer e superar a dificuldade, temos que perseverar no Senhor. Pois que o Senhor nos dê essa perseverança, essa força que nós precisamos para poder vencer. Eu concluiria dando uma palavrinha ainda para a família que está nos ouvindo agora. O seu José Nery está completando 12 meses. Eu acredito, amada família que nos acompanha agora, que o tempo
vai fazer vocês, não diria aceitar, mas compreender que a vida ou a morte faz parte também da vida. E tudo aquilo que Deus nos faz é para nosso próprio bem. Na hora da dor nós não compreendemos isso, nós não aceitamos. Mas depois do tempo, Deus por meio do tempo vai nos fazendo entender aquilo que aconteceu, sobretudo quando se trata da perda de alguém querido. Eu diria que com o tempo Deus vai nos fazendo transformar aquela dor em saudade. Rogo para que Deus possa estar confortando os vossos corações e compreendam que se nós amamos e cuidamos, Deus pode cuidar muito, muito mais. E eu tenho certeza que Deus, na sua grande misericórdia, que é maior do que o nosso pecado, Ele nos acolhe. E de modo particular, acolhe aqueles dos quais Ele mesmo chamou para estar próximo e junto de si. Que Deus abençoe a família Nery, acolha o nosso irmão José e assim possa lhe conceder a graça da vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, amado e adorado.